Você já sentiu que há algo maior guiando sua vida, mesmo nos momentos de maior incerteza? Deus não precisa de gestos grandiosos para mostrar que está presente. Ele trabalha nos detalhes, moldando situações e abrindo caminhos que muitas vezes não enxergamos de imediato. Esses sinais estão ao seu redor, esperando para serem reconhecidos. Talvez Deus já esteja agindo na sua vida neste exato momento. E perceber isso pode mudar completamente sua forma de enfrentar desafios e oportunidades. Hoje, você vai descobrir 5 sinais claros de que Ele está trabalhando em sua caminhada. Este é o momento de abrir os olhos, o coração e dar o próximo passo. Está pronto? Portas fechadas e abertas. É curioso como muitas vezes as portas que se fecham em nossas vidas são vistas como obstáculos, quando na verdade podem ser um redirecionamento. Imagine aquela oportunidade de emprego que parecia perfeita, mas que simplesmente não deu certo. No momento, pode até parecer injusto, mas e se aquilo fosse Deus protegendo você de um ambiente tóxico ou preparando algo muito melhor? Essa perspectiva muda tudo, não é? Quando Deus fecha uma porta, Ele não faz isso para punir ou frustrar seus planos, mas para proteger ou direcionar. Pense na história de José no Egito. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele poderia ter visto cada porta fechada como um sinal de abandono. No entanto, Deus estava construindo um caminho que o levaria ao topo, salvando muitas vidas. Por outro lado, as portas que se abrem são oportunidades que muitas vezes nem esperávamos. Já notou como às vezes as coisas simplesmente fluem? Uma promoção, uma amizade que surge do nada, ou até mesmo uma ideia que transforma sua carreira. Essas são maneiras sutis de Deus demonstrar que Ele está no controle. As portas abertas nem sempre vêm com um letreiro brilhante dizendo "caminho certo". Às vezes, é preciso coragem para atravessar. Pode ser aquela chance de começar um novo projeto ou a decisão de finalmente investir tempo em um sonho antigo. Deus abre a porta, mas cabe a você dar o passo inicial. É interessante perceber que quando Deus fecha uma porta, Ele sempre deixa pistas de que uma outra está prestes a se abrir. A chave é a paciência e a fé. Imagine alguém que perdeu um emprego e, ao invés de desanimar, usou o tempo para se capacitar. Pouco tempo depois, uma oferta muito melhor aparece. Coincidência? Acho que não. Muitas vezes, Deus usa as portas fechadas para nos ensinar lições valiosas. Talvez Ele queira trabalhar algo em nosso caráter, como a resiliência ou a paciência. Talvez Ele queira nos ensinar a confiar mais nele do que em nossas próprias habilidades. Esse processo, embora desafiador, nos molda para algo maior. É normal sentir frustração quando as coisas não saem como planejado, mas a questão é: você consegue enxergar a mão de Deus mesmo nesses momentos? Pense em quantas vezes algo que parecia ruim se tornou uma bênção disfarçada. Quantas portas fechadas evitaram que você entrasse em um caminho errado? Para identificar essas portas, é necessário sensibilidade espiritual. Ore e peça discernimento para entender o que Deus está fazendo. Nem toda porta aberta é para você, assim como nem toda porta fechada significa fim de linha. Deus trabalha nos detalhes e Ele nunca erra. Muitas pessoas resistem às mudanças que vêm com as portas fechadas ou abertas, mas a verdade é que aceitar esses movimentos é confiar no plano maior. Quando algo não der certo, pergunte: o que Deus está tentando me mostrar aqui? Essa simples reflexão pode mudar sua perspectiva. Uma forma prática de lidar com portas fechadas é fazer uma lista das vezes em que coisas ruins aconteceram e, com o tempo, se mostraram positivas. Esse exercício ajuda a fortalecer a fé e a perceber que Deus sempre esteve guiando seus passos. As portas abertas também exigem sabedoria. Nem toda oportunidade é alinhada com o propósito de Deus para a sua vida.
É por isso que a oração e o discernimento são tão importantes. Antes de atravessar qualquer porta, pergunte-se: isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Lembre-se de que às vezes as maiores oportunidades vêm disfarçadas de desafios. Deus pode estar usando um não temporário para preparar você para um sim extraordinário. Afinal, é assim que ele age, transformando o comum em algo grandioso e o inesperado em milagroso. Convicção interior. Há momentos em que algo dentro de nós parece gritar que precisamos mudar. Essa sensação, muitas vezes, vem acompanhada de um desconforto com nossos hábitos, escolhas ou até mesmo o ambiente em que estamos. É como se uma voz sussurrasse: não é por aqui. Esse chamado interior é uma forma de Deus nos guiar para um caminho melhor, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar claramente o destino final. Convicção interior não é sobre culpa ou remorso, mas sobre um despertar. Imagine alguém que vive em um ciclo de procrastinação e, de repente, sente a necessidade urgente de se organizar e dar um passo em direção aos seus objetivos. Isso não acontece por acaso. É como se uma luz fosse acesa dentro de nós, revelando o que precisa ser ajustado. Essa convicção pode se manifestar de várias formas. Pode ser um incômodo ao repetir um comportamento prejudicial ou um desejo crescente de abandonar algo que sabemos que não nos faz bem. Já reparou como, às vezes, nos sentimos incomodados com algo que antes parecia normal? Isso é Deus nos chamando para algo maior. Um exemplo prático disso é quando alguém decide abandonar vícios ou maus hábitos. Pode ser a pessoa que percebe o impacto negativo do álcool, do excesso de redes sociais ou até mesmo da falta de cuidado com a saúde. Essa transformação começa com um desejo profundo de mudança, e Deus trabalha em cada etapa desse processo. O desafio, muitas vezes, está em ouvir essa convicção e agir. Não é fácil abandonar zonas de conforto, mas a mudança começa com passos pequenos. Talvez seja desligar a TV meia hora mais cedo para ler um bom livro ou trocar uma refeição menos saudável por uma mais nutritiva. A convicção nos impulsiona, mas a ação faz a diferença. Essa transformação também pode ser silenciosa, como um desejo de nos aproximarmos de pessoas melhores ou de nos afastarmos de ambientes que nos fazem mal. Já percebeu como, às vezes, sentimos que certas amizades já não fazem sentido? É Deus limpando nosso caminho para novas conexões. A convicção interior, quando ignorada, pode se transformar em inquietação. Sabe aquele sentimento constante de insatisfação ou vazio? Isso acontece quando resistimos ao que sabemos que precisa mudar. Ignorar esse chamado pode atrasar o propósito que Deus tem para nós. Mas como saber se essa convicção é algo que vem de Deus? A resposta está na paz que sentimos ao seguir por esse caminho, mesmo que ele exija sacrifícios. Quando mudamos algo em nossa vida e percebemos um alívio, uma clareza mental ou um crescimento pessoal, é um sinal claro de que estamos no rumo certo. Um exemplo clássico é a história de Paulo, que antes perseguia cristãos e, após um encontro transformador, tornou-se um dos maiores propagadores da mensagem de Deus. Esse tipo de convicção transforma vidas e nos leva a fazer coisas que jamais imaginaríamos ser capazes. Para identificar essa convicção, é essencial reservar momentos de silêncio e reflexão. Longe do barulho, conseguimos perceber o que realmente precisa mudar. Experimente criar o hábito de perguntar: o que está fora do lugar em minha vida? O que posso melhorar hoje? Essas perguntas podem revelar muito. A convicção também nos ensina que não precisamos esperar por momentos perfeitos para agir. A mudança começa agora, com o que temos em mãos. Pode ser algo simples, como reorganizar a rotina ou pedir perdão a alguém. O importante é dar o primeiro passo, por menor que pareça. Por fim,
Essa convicção não é algo que acontece apenas uma vez. Ao longo da vida, seremos chamados a ajustar nossa rota várias vezes. Cada novo desafio ou mudança nos aproxima mais daquilo que Deus planejou para nós. E é justamente essa jornada de crescimento que nos prepara para os próximos passos. Padrões de bênçãos e proteção. Nem sempre percebemos, mas as bênçãos e a proteção de Deus estão presentes em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Pense naquele momento em que você foi poupado de um acidente por alguns segundos ou recebeu uma oportunidade inesperada no trabalho. Esses pequenos acontecimentos são sinais claros de que Deus está cuidando de cada passo que damos. As bênçãos podem vir de formas tão sutis que, se não estivermos atentos, podemos confundi-las com coincidências. Por exemplo, você já recebeu uma ligação de alguém exatamente quando precisava de ajuda ou ouviu uma palavra de conforto no momento certo? Essas são evidências de que Deus está sempre presente, mesmo nos detalhes mais simples. Além disso, a proteção de Deus muitas vezes se manifesta nos nãos que recebemos. Talvez você tenha planejado algo com muito empenho, mas, por algum motivo, não deu certo. O que parece ser uma frustração pode, na verdade, ser Deus te livrando de algo que você nem imaginava. Ele vê o que nós não podemos ver. Um padrão comum é perceber como bênçãos inesperadas surgem quando menos esperamos. Pode ser aquele dinheiro extra no mês em que as contas ficaram apertadas ou uma amizade que surge no momento em que você mais precisava de apoio. Esses momentos mostram que Deus trabalha de maneiras que não conseguimos explicar. Proteção, por sua vez, muitas vezes acontece sem que sequer percebamos. Quantas vezes você já evitou problemas ou situações perigosas sem nem saber o que poderia ter acontecido? Um atraso no trânsito, por exemplo, pode ser Deus te afastando de um acidente. São essas pequenas intervenções que revelam o quanto Ele se importa. As bênçãos também podem vir em forma de oportunidades de crescimento. Às vezes, algo que parece difícil ou até doloroso no momento se transforma em uma lição que nos fortalece para o futuro. Uma perda ou uma dificuldade pode abrir caminho para algo muito maior e melhor do que imaginávamos. Um exemplo prático é o da pessoa que perde um emprego e, no início, sente-se desamparada. Mas com o tempo encontra uma oportunidade muito melhor ou até decide empreender e conquistar algo maior. Esse é o padrão. Deus transforma situações difíceis em experiências transformadoras. Também é importante reconhecer que nem todas as bênçãos vêm de forma material. Às vezes, a maior bênção é a paz em meio à turbulência, a saúde preservada ou a alegria em momentos simples. Quando conseguimos enxergar esses detalhes, passamos a viver com mais gratidão e fé. Outra forma de proteção é quando Deus nos livra de relacionamentos ou ambientes que poderiam nos prejudicar. Talvez uma amizade tenha se afastado ou uma proposta de trabalho não tenha se concretizado. Esses acontecimentos são sinais de que Ele está limpando o caminho para algo melhor. Identificar esses padrões requer prática e atenção. Um bom exercício é refletir diariamente sobre os acontecimentos do dia e perguntar: onde eu vi a mão de Deus hoje? Com o tempo, você começará a perceber como Ele atua em cada detalhe, seja nas bênçãos ou nas situações em que protege você. Esses padrões também nos ensinam que Deus não trabalha no nosso tempo, mas no tempo certo. Às vezes, a resposta que esperamos pode demorar, mas isso não significa que Ele não esteja agindo. Enquanto aguardamos, Ele está preparando o cenário ideal para que tudo aconteça no momento perfeito. E o mais incrível é que essas intervenções, tanto de bênçãos quanto de proteção, nos mostram o quanto somos cuidados. Não importa o tamanho da situação, Deus está atento a cada detalhe. E quando começamos a reconhecer isso,
Nossa fé se fortalece e nos sentimos mais confiantes para enfrentar qualquer desafio. O desejo de servir é uma das formas mais bonitas de perceber a ação de Deus em nossas vidas. Quando sentimos aquela vontade de ajudar alguém, mesmo sem esperar nada em troca, é como se Ele estivesse nos usando como instrumentos de amor e cuidado. Já notou como ajudar outra pessoa traz uma sensação de propósito? Esse desejo muitas vezes surge nos momentos mais inesperados. Pode ser um impulso para oferecer um ombro amigo a alguém que está passando por dificuldades, ou até mesmo a iniciativa de doar algo para quem precisa. É como se, ao servir, nos conectássemos com algo maior do que nós mesmos. Servir não é apenas um ato de bondade, mas uma oportunidade de crescer como pessoa. Quando estendemos a mão a alguém, aprendemos sobre empatia, humildade e generosidade. Um exemplo prático disso é o voluntariado. Dedicar tempo para ajudar em um projeto comunitário pode transformar não só a vida dos outros, mas também a nossa. Há muitas formas de servir, e nem sempre elas envolvem grandes gestos. Às vezes, basta ouvir alguém com atenção, oferecer um conselho ou até mesmo sorrir para uma pessoa que parece estar tendo um dia difícil. Esses pequenos atos podem ter um impacto maior do que imaginamos. Outro aspecto importante é que servir nos ajuda a enxergar além de nossos próprios problemas. Quando nos concentramos em ajudar outras pessoas, deixamos de lado as nossas preocupações e percebemos o quanto podemos fazer a diferença, mesmo em meio às nossas próprias dificuldades. Muitas vezes, o desejo de servir surge em momentos em que também precisamos de ajuda. Já percebeu como, ao ajudar alguém, você sente uma renovação interna? Isso acontece porque servir também nos fortalece emocionalmente, trazendo uma alegria que vai além das circunstâncias. Um exemplo inspirador é o de pessoas que dedicam suas vidas a causas sociais, como ajudar moradores de rua, crianças em situação de vulnerabilidade ou até mesmo apoiar familiares em momentos difíceis. Esses atos mostram que servir é uma forma poderosa de espalhar amor e esperança. Mas não precisamos esperar grandes oportunidades para servir. O desejo de ajudar pode ser aplicado no nosso dia a dia, no trabalho, na família e na comunidade. Coisas simples, como oferecer ajuda a um colega ou apoiar um amigo em um projeto, já são formas valiosas de fazer a diferença. O mais interessante é que, ao servir, recebemos muito mais do que damos. A alegria de ver alguém se sentir melhor, alcançar um objetivo ou superar uma dificuldade é um presente que nos enche de gratidão. E, ao mesmo tempo, isso nos aproxima das pessoas e nos torna mais humanos. Servir também é um reflexo de transformação interna. Quando reconhecemos a bondade que recebemos, sentimos a necessidade de retribuir. Essa troca cria um ciclo positivo que não apenas beneficia quem recebe, mas também inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Para cultivar o desejo de servir, é importante estar atento às necessidades ao nosso redor. Pode ser uma pessoa próxima passando por um momento difícil ou até uma causa maior que você pode apoiar. O importante é começar com o que você tem, no lugar em que você está. E o mais lindo de tudo é que, ao servir, nos tornamos canais de algo maior. Cada gesto, por menor que pareça, contribui para um mundo melhor. E quando olhamos para trás, percebemos que esses momentos de serviço nos transformaram tanto quanto ajudaram aqueles que cruzaram nosso caminho. A paz em meio à adversidade é uma das experiências mais profundas que podemos vivenciar. Não é a ausência de problemas, mas uma serenidade que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. É como estar no centro de uma tempestade, mas sentir que, de alguma forma, tudo ficará bem. Essa paz não vem de circunstâncias externas, mas de uma confiança que transcende o que é visível. Imagine passar por uma situação difícil,
como um desafio financeiro ou um problema de saúde, e ainda assim encontrar forças para sorrir, acreditar e seguir em frente. Isso não é fraqueza, é um sinal de fé. Um exemplo prático disso é a história de pessoas que enfrentaram grandes perdas e ainda assim conseguiram inspirar outras ao demonstrar força e resiliência. Não se trata de ignorar a dor, mas de confiar que existe um propósito maior, mesmo nos momentos mais sombrios. Essa paz incomum também nos permite tomar decisões melhores em situações de crise. Quando estamos em pânico, tendemos a agir por impulso, mas a paz nos ajuda a ver as coisas com clareza. Já notou como, às vezes, basta uma respiração profunda para trazer de volta a calma e a perspectiva? Muitas vezes, essa paz vem acompanhada de um senso de direção. É como se, em meio ao caos, surgisse uma certeza interna de que estamos no caminho certo. Pode ser aquela tranquilidade ao tomar uma decisão importante ou a coragem de esperar quando tudo parece incerto. Essa serenidade também nos ajuda a ser um apoio para os outros. Quando estamos em paz, conseguimos oferecer conforto e segurança a quem está ao nosso redor. Já percebeu como a presença de alguém calmo em meio a um grupo aflito pode mudar completamente o ambiente? Um exemplo inspirador é o de profissionais de saúde que enfrentam situações intensas todos os dias, mas conseguem manter a calma e oferecer cuidado com excelência. Essa paz é uma força que contagia e inspira confiança em quem está ao seu lado. Cultivar essa paz em momentos de adversidade exige prática e intencionalidade. Reserve momentos para refletir, meditar e buscar força na oração. Esses hábitos ajudam a acalmar a mente e o coração, permitindo que você enfrente os desafios com mais serenidade. Outra maneira de acessar essa paz é mudar o foco. Ao invés de se concentrar nos problemas, procure identificar pequenas coisas pelas quais você pode ser grato. Isso não resolve os desafios, mas muda a perspectiva e traz esperança para seguir em frente. Essa paz também nos ensina que não precisamos ter o controle de tudo. Muitas vezes, os problemas nos pressionam porque tentamos resolver tudo sozinhos. Mas confiar que existe um cuidado maior nos liberta da ansiedade e nos ajuda a descansar, mesmo em meio às dificuldades. Um ponto importante é que essa paz não significa ausência de esforço. É possível lutar, trabalhar e persistir sem perder a tranquilidade. A paz nos dá equilíbrio para agir com sabedoria e força, mesmo quando o caminho parece difícil. Por fim, essa paz incomum nos transforma. Ela nos ensina a enxergar além das circunstâncias e a confiar que, por mais complicado que seja o momento, há algo a ser aprendido e superado. E ao atravessarmos as tempestades da vida, saímos mais fortes e com uma fé ainda maior. Agora que você aprendeu a identificar os sinais de que Deus está trabalhando em sua vida, a grande pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? Será que você está preparado para reconhecer uma porta que Ele fechou para o seu bem? Ou sentir o chamado interno para mudar algo que não está alinhado com o que Ele planejou para você? Lembre-se de que as bênçãos e a proteção estão ao seu redor e que a paz, mesmo em meio aos desafios, é um presente poderoso que pode transformar sua perspectiva. Então pare por um momento e reflita. Quais desses sinais você já consegue enxergar na sua vida hoje? Se você ainda tem dúvidas ou está se sentindo perdido, continue buscando, orando e confiando. Deus trabalha nos detalhes e muitas vezes está agindo nos bastidores quando você menos imagina. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum novo aprendizado e continua crescendo na sua jornada espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa reconhecer os sinais do cuidado de Deus em sua vida.
Vamos juntos espalhar essa mensagem e ajudar mais pessoas a perceberem que nunca estão sozinhas.